Quem se interessar, o telefone é 98119-7655. As fêmeas são castradas, todas têm carteira de vacina e estão em bom estado de saúde. Ligue, adote um cão e ganhe um amigo. Eu gostaria de convidar todos a ficarem de pé para a gente ter esse pequeno momento de louvor a Deus. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Já começando essa nossa noite de conferência sobre o tema da ideologia de gênero, quero, em nome aqui da comunidade Canção Nova, mas também como vigário da Catedral de Lorena, acolher o professor Felipe Aquino, que está em nosso meio, que vai fazer esta palestra conosco sobre ideologia do gênero. Desde já, o nosso muito obrigado, professor. Deus abençoe pela sua disponibilidade e que a luz do Espírito Santo possa lhe conduzir nesse momento entre nós. Portanto, já vamos dar um aplauso para o professor. Vamos então pedir a luz do Espírito Santo sobre nós. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Que nós possamos impor as nossas mãos em direção ao professor Felipe e rezar esta Ave Maria, entregando-nos a Nossa Senhora, Virgem Maria, que ela interceda junto a Jesus por essa nossa noite e pelo professor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E suplicamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre o professor Felipe Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. É uma alegria poder estar aqui para fazer esta palestra a pedido do Padre Reverendo e com o apoio aqui da Canção Nova, do Padre Virgínio, do Padre Bruno. É uma alegria. É um assunto muito importante, né? E nós precisamos também tomar conhecimento disso, porque é uma ameaça muito séria à família, ao casamento, ao plano de Deus. Algo que destrói na raiz o plano de Deus para a humanidade, né? E por que a coisa ficou muito séria, né? Essa ideologia de gênero, que também é chamada muitas vezes de identidade de gênero, igualdade de gênero,
agenda de gênero. Repare que a palavra gênero repete. Querem trocar a expressão sexo por gênero. Querem dizer o seguinte: não existe sexo masculino e feminino, existe gêneros, né? Não existe homem e mulher. A criança vai escolher o sexo dela, ela vai criar um sexo para ela, porque segundo essa ideologia, o sexo não é algo biológico, é algo psicológico, afetivo, não tem nada a ver com o físico. Quer dizer, é uma loucura, né? Quer dizer, se disser isso para nós que somos adultos, somos cristãos, a gente vai dar risada. Você está brincando, conta outra piada, né? Mas agora, qual é a gravidade da coisa? A gravidade é que quer transformar em lei de educação, ensinar para as crianças. A criança não tem senso crítico para responder como nós adultos, né? Lá já tem escolas, né, nos países mais avançados, entre aspas, né? Alemanha, Suécia, Noruega, onde não fala mais menino e menina, é criança, não tem sexo. Você vai escolher se você quer ser amanhã homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual masculino, heterossexual feminino, bissexual, transexual, transgênero, travesti, e vai embora. Quer dizer, aí são gêneros, entenderam? Agora, enquanto eles querem viver isso, lá, quem quer viver isso por conta própria, viva, cada um faz a sua vida o que quiser. Agora, qual é a gravidade? Querem transformar isso em lei, ou seja, incluir no plano municipal de educação, estadual de educação, e aí o professor tem que ensinar na escola. Não? Há casos já na Alemanha, nos Estados Unidos, que o pai proibiu a criança de assistir aula de gênero e o pai foi preso. Porque lá, uma criança que não vai para a escola na Alemanha, nos Estados Unidos, o pai é intimado e vai para a cadeia, não é como no Brasil. Né? E tem que assistir a aula de gênero, por quê? Porque está no currículo da escola aprovado por lei. Ou seja, é isso que querem fazer no Brasil. Por isso que a igreja colocou o bloco na rua, para brigar. Entendeu? Graças a Deus, em São Paulo houve 2 votações, dia 11 de agosto e dia 25. Né? Nós fomos para lá, para de Paulo, para Zé Eduardo, o professor Felipe Neri e eu. Foi montado, inclusive, um caminhão de som, um caminhão grande de som, em frente à Câmara de Vereadores de São Paulo, que é a maior Câmara da América Latina. São 55 vereadores. Nós percorremos os gabinetes, né, 2 dias, e com discursos ali na frente da Câmara, e o povo ali, vestido com camiseta com aquele símbolo, somos família, não ao gênero, e graças a Deus, nas 2 votações nós ganhamos com folga. A primeira foi 42-2, a segunda foi 44-4. Ou seja, não entrou no plano municipal de São Paulo, de educação de São Paulo. Agora, vejam como é que a coisa é suja. O Plano Nacional de Educação, que foi votado em Brasília, no Congresso Nacional, não conseguiu introduzir ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Porque as forças católicas e também protestantes se uniram e não permitiram entrar no Plano Nacional. E a presidente Dilma aprovou, sancionou. Mas o que fizeram? O que o MEC fez? Sorrateiramente, jogou para os municípios e para os estados. Inclusive, muitos juristas acham que é inconstitucional. Muitos juristas acham que se introduzirem isso no plano estadual de educação ou municipal, isso dá uma demanda no Supremo Tribunal Federal e pode até derrubar. Por quê? Porque se você aprovar um plano nacional, como é que você vai aqui no município e contra um plano nacional, onde alguma coisa foi votada e foi rejeitada no plano nacional? Mas esse povo que quer impor uma ideologia, não respeita a lei, não respeita a ciência, não respeita nada. Ora, é genético, é científico a existência do homem e da mulher. O cromossomo nosso, que identifica o cérebro, em cada uma das nossas células, só tem 2 tipos. Se você é homem, é XY, se você é mulher, é XX. Não tem XG, XH, XL.
Mas a ideologia ela é tão perversa que ela passa por cima da ciência. Entendeu? Então, o mais grave então, é o seguinte: enquanto a pessoa quer viver isso por conta dela, viva, a vida é sua. Responda para você e para Deus. Agora, querer impor aos nossos filhos, aí é diferente. Porque eu tenho 11 netinhos. Eu não gostaria de ver nenhum professor ensinar para o meu neto que ele não é homem nem mulher. Né? Pelo amor de Deus. Né? Bom, então o que eu vou colocar aqui rapidamente é a fundamentação de onde vem isso. Isso não é novo não, gente. Isso aí apareceu a primeira vez assim público em 1995, portanto já há 20 anos, na Conferência da Mulher que houve na China, em Pequim, patrocinada pela ONU. Ali as feministas e outras pessoas apresentaram essa ideologia de gênero há 20 anos. Só que eles vão colocando devagarinho, homeopaticamente, para não assustar, e vão dominando, né? As mídias vão dominando, as organizações não governamentais também vão agindo e vão permeando devagarinho, entendeu? Para não assustar. Nesta conferência da China, em 1995, havia uma delegação do Vaticano. Essa delegação foi chefiada por uma doutora americana chamada Mary Ann Glendon, que é advogada, doutora pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma senhora católica de primeira linha, representa o Vaticano em muitas conferências. Esta mulher, ela esteve aqui no Brasil em 1997, 2 anos depois da Conferência da China, que foi em 95. Ela esteve no Congresso Teológico Pastoral que houve no Rio de Janeiro, com o Papa João Paulo II. Lembra? Foi a última vez que o Papa veio ao Brasil. E houve um Congresso Teológico Pastoral sobre a família no Rio de Janeiro. Havia lá 2.000 teólogos. E foi publicado ali um documento chamado Carta às Famílias. Eu até publiquei essa carta no meu livro, Família Santuário da Vida, porque Dom Estevam Bittencourt publicou na revista dele. Eu copiei e coloquei no livro, porque a imprensa não publicou. Muito bem, a doutora Mary Ann Glendon, que esteve lá na China, chefiando a delegação do Vaticano, ela contou uma série de coisas na conferência do Rio de Janeiro, impressionante. Algumas coisas eu transcrevi no meu livro. Ela disse, por exemplo, que a conferência foi feita para destruir a família. E ela fala qual foi a estratégia usada para isso. Atacar 3 pontos: família, casamento e maternidade. Ela disse que ela recebeu um documento de 155 páginas, um documento de trabalho, e nenhuma linha, nenhuma página do documento falava da mulher como mãe, como esposa. Entende? Era só atacar a família, atacar o matrimônio, atacar o casamento, que segundo a mentalidade que imperou na conferência, era um atraso para a mulher. E é nessa linha que eles criaram a ideologia de gênero. Okay? Bom, então eu vou colocar aqui algumas informações assim de raízes da coisa, depois eu vou colocar o perigo e depois o que os nossos bispos estão dizendo, inclusive o Papa, para ver a gravidade que é realmente o assunto. E o que a gente deve fazer. Então, mais ou menos é isso que eu quero colocar aqui. Bom, é a destruição da família. Porque se não existe sexo, não existe mais casamento, porque homem e mulher como Deus criou. Homem e mulher Deus nos criou. Acaba isso. Estava no Gênesis. Então acaba o casamento, acaba a família, pelo menos a família de Deus. Estão criando famílias alternativas, né? Homem com homem adotando criança, mulher com mulher. São famílias alternativas. São famílias falsas. É como dinheiro falso. Destrói o dinheiro verdadeiro. Por isso que é proibido. Né? Bom, então eu estou usando aqui basicamente 2 textos que eu usei para preparar esse. Há um livro muito bom, Ideologia de Gênero, que é de um argentino, né? O Jorge Scala. Jorge Scala, ele chama de O Neototalitarismo e a Morte da Família. É um livro muito bom em português, é da editora Catequeses, de São Paulo, que é aqui até o e-mail dele. Esses slides, quem quiser copiar depois, pode copiar, eu posso até mandar por e-mail também, se quiser. É só mandar um e-mail para mim, porque eu estou colocando meu e-mail aqui, próximo
felipeaquino@gmail.com. Se alguém quiser, eu mando por e-mail essa coleção de slides para poder usar depois, quem quiser, em outros lugares. Tá? Bom, e eu vejo coisa interessante. Eu escrevi um livro em 2009, portanto já tem 6 anos, que eu chamei de Jesus, Sinal de Contradição, onde eu já tenho um capítulo inteiro sobre isso, em teologia de gênero, há 6 anos. Vocês veem que não é uma coisa nova. Hoje a coisa aflorou, por quê? Porque querem enfiar a goela abaixo nas nossas crianças por meio de lei. Aí a gente tem que gritar. Quem quiser ser homossexual que seja, até me respeitar. Quem quiser viver agora querer impor, aí nós estamos vivendo um sistema todo. Por isso que o Scala chama de neototalitarismo. Neo quer dizer novo, né? Quer dizer, é alguma coisa feita na marra, né? Contra a vontade. Bom, esse cartaz estava na rua lá em São Paulo, né? Menina nasce menina, menino nasce menino. Eu acho interessante porque os católicos começaram a reagir. Graças a Deus. Uma coisa boa que aconteceu nisso de querer impor nos municípios é que todos os municípios estão se manifestando. Os católicos estão se manifestando. Pra você ter ideia, o professor Felipe Neri é um professor que ele acompanha, ele está monitorando isso no Brasil inteiro. Ele me disse que dos 6 mil municípios do Brasil, mais ou menos 3.800 já votaram a lei municipal de educação e 97% dos municípios rejeitaram entrar com ideologia de gênero. Mas ainda tem cerca de 2.800 municípios para votar. Então, por isso que é preciso a mobilização continuar, né? Mobilização dos vereadores, etc. Bom, ameaças à vida e à família. Eu queria aqui mostrar o seguinte: essa ideologia de gênero não é a única ameaça à vida e à família, é uma delas. É uma agenda internacional para destruir a família e a vida. Né? Então eu quero apenas listar aqui rapidamente um tanto de coisas que querem aprovar para destruir o plano de Deus. Já aprovaram o divórcio, uns 40 anos atrás, o casamento de pessoas do mesmo sexo, com a adoção de crianças. Repare que é tudo contra a lei de Deus. Já querem aprovar o aborto, querem aprovar a eutanásia, isso tudo vai chegar no Brasil, não tenho dúvida, tá? Querem aprovar o suicídio assistido, que já existe em muitos países do mundo como lei, como norma, né, legal. Já aprovaram a pílula abortiva do dia seguinte, é um microaborto. O aborto no Brasil já está aprovado, de fato, não está de direito, mas está de fato. Uma moça que toma uma pílula no dia seguinte, depois de um ato sexual, se ela ficou grávida, ela pratica um aborto, até sem saber. Qualquer farmácia, você compra uma pílula no dia seguinte. Não precisa nem de receita médica. Tá? Estão criando útero de aluguel. Porque uma das metas femininas é que a mulher não tem que ser mãe, não. Então tem que criar um útero artificial, como se fosse aí no laboratório, faz a inseminação, coloca naquele útero lá, cria as condições do útero de uma mulher e a criança gera ali. É a chamada octogênese. Não precisa mais do útero da mulher para nascer a criança. Nasce numa máquina, né? Como se fosse um reator químico onde você produz um remédio, produto químico. E hoje tem tecnologia para isso, né? Manipulação de embriões, nós já sabemos, o Supremo Tribunal Federal, naquela palhaçada que houve lá, né? Levaram um monte de cadeirante lá para dizer que os caras vão ficar curados com a manipulação de células embrionárias. E o que a ciência está mostrando? Não tem um resultado positivo de pesquisa de cura com célula-tronco embrionária. Tem com célula-tronco adultas que a igreja aprova. Mas aprovaram matar embriões, que é matar seres humanos, para fazer tecido de reprodução na medicina. Gente, tudo isso aí a igreja não aprova. Mas é coisa que estão enfiando com ela abaixo. Inseminação artificial, a igreja não aprova, claríssimo, no catecismo da igreja. Virou comércio. Você paga $30 mil numa clínica de fertilização nos Estados Unidos. Hoje você escolhe, a moça escolhe, olha, eu quero que o meu óvulo seja fecundado por um sêmen de um escandinavo de 1,90 m de altura, olhos verdes e cabelos loiros. Você escolhe, ele virou comércio. Entendeu?
Tem milhares de jovens nos Estados Unidos que não conhecem o pai. Por quê? Porque ele nasceu numa inseminação artificial, onde o sêmen de um homem por um pai fecundou uma porção de ovos, né? Um dos rapazes encontrou na internet o pai, mas descobriu que ele tinha 80 irmãos. Porque o sêmen do pai fecundou 80 ovos de mulheres diferentes. Quer dizer, cadê a família desse rapaz? Não tem família. Acabou a família dele. Entendeu? Então, essas coisas é que estão acontecendo. Né? Controle artificial da natalidade é outra coisa que ninguém sempre bateu. Produção independente. O que é produção independente? A moça, eu quero ter um filho. Arranja um namorado, fica grávida, depois descarta o namorado, fica com a criança. Como se a criança fosse um bibelô, um brinquedinho, uma bonequinha. Esquece, a criança tem direitos de ter um pai, de ter uma mãe, de ter um lar. Produção independente. Tem uma artista famosa do Brasil que fez isso, né? Um mau exemplo danado. Uniões livres, a chamada coabitação. Já nem se casa mais, nem no civil. Simplesmente juntam os trapos e vão em frente, né? A famigerada camisinha, o sexo livre. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil em 97, ele falou lá no Maracanã, né? Jovens, por causa do sexo livre, no Brasil tem milhares de crianças órfãos de pais vivos. Crianças órfãos de pais vivos. Nem a galinha abandona o pintinho, né? Nem a vaca abandona o bezerrinho, mas tem muito malandro aí que abandona seu filho, né? E deixa a coitada da menina criar o filho sozinha. Então vocês estão vendo que é uma agenda, né? Esse ataque à família, casamento e maternidade é que eu falei da conferência da China. Além das novelas imorais, de cartilhas depravadas para crianças que estão sendo distribuídas nas escolas primárias. Cartilhas depravadas. Eu sei que eu recebo. O pessoal manda muita coisa para mim. Tem cartilha que eu tenho vergonha de mostrar para vocês. Ensinando criança a se masturbar, ensinando criança a ter sexo anal, ter sexo com animais. Cartilhas do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Eu vou passar aqui um depoimento de um procurador da República, ele falando isso, gravou um vídeo e colocou na internet. E a ideologia de gênero é a última etapa dessas que aparece aí. Aqui, ó, o procurador-geral, Dr. Guilherme Cheio, ele gravou um vídeo. Entre muitas coisas, ele diz isso daqui, ó. O governo federal, ele não tem medo não, ele é procurador em Brasília. O governo federal e alguns governos locais cometem graves ilegalidades contra a família e a infância ao propor implantar em escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Diversas denúncias revelam a prática de ministrar aulas para crianças sobre sexo anal, aulas para crianças, bissexualidade, sexo com animais, prostituição e até masturbação. O cara denuncia rasgado. E ele fez, inclusive, ele continua dizendo, além de apresentar temas sexuais complexos ao entendimento da criança e do adolescente, procura-se relativizar abusivamente na mente das crianças os conceitos morais de masculinidade e feminidade. E ele publicou um modelo, interessante, ele publicou um modelo de notificação extrajudicial a ser apresentado ao diretor da escola do seu filho. Se na escola for apresentado essas coisas, ele publicou uma defesa jurídica, ainda extrajudicial. Extrajudicial o que é? Você está apresentando primeiro na escola. Se a escola não voltar atrás, você entra em juízo. E ele conta aqui, né, que um pai em Brasília, cujo filho recebeu uma cartilha dessa, o filho menino de 11 anos, ele entrou na justiça e a escola teve que pagar R$30 mil de indenização por danos morais. E ele publica, está aqui, ó, nesse endereço aqui, ó, está aqui, ó, esse modelo de notificação, que ele aconselha qualquer pai, o filho recebeu uma cartilha dessa, se tiver recebido, porque ele diz, é inconstitucional. A família teve, a escola teve que pagar R$30 mil. Olha o que ele diz. Esse documento servirá de um alerta formal aos professores sobre normas que protegem as crianças de informações abusivas e também sobre os direitos da família na formação moral do filho. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso a livro didático infantil com conteúdo impróprio,
Os pais processaram a escola e ganharam na justiça indenização de R$30 mil por danos morais. Nós temos que usar da justiça para defender as crianças, né? É o que esse procurador sugere. Bom, voltando à ideologia de gênero, o que é esse negócio aí? Não existe homem e nem mulher. Essa é a síntese da ideologia de gênero. Não existe sexo. Essa senhora que aparece aí, né? Ela diz que é uma feminista que diz que a identidade homem e mulher seria uma mera imposição de um modelo educacional de tipo patriarcal. Esse negócio de você é homem, você é mulher, isso vem lá dos seus antepassados, seus avós, dessa família tradicional, e botou na sua cabeça que você é homem, você é mulher, não é nada disso. Entende? Bom, essa senhora Simone de Beauvoir é uma feminista francesa, que morreu em 86, onde ela dizia simplesmente o seguinte: não se nasce mulher, mas você se torna mulher. Entendeu? Você não nasce mulher, você se torna mulher. Ou seja, é um conceito social, psicológico, afetivo, não é mais biológico, não é mais natural. Essa outra senhora aí, que escreveu esse livro de Dialectics of Sex, né? A senhora Sulamit Firestone, é outra feminista, né? Que escreveu esse livro aí, A Dialética do Sexo, um caso para a revolução feminista. Está ali o livro dela em inglês, né? Esta mulher disse o seguinte: devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. Quer dizer, acabar com o sexo. Tá? Ela diz que o objetivo final do movimento feminista é eliminar a diferenciação entre sexos. Objetivo do movimento feminista, ideologia de gênero, acabar com o sexo. A meta é a ectogênese, aquilo que eu falei, a possibilidade de ter filhos fora do corpo feminino. Quer dizer, vamos criar um útero, né, mecânico. E aí, sobre essa palavra gênero, então, é apresentado aqui uma nova filosofia da sexualidade. Esse é o objetivo, criar uma nova filosofia sobre o sexo. Tá? Uma outra senhora, Christine Rydolph, presidente da Comissão Feminista de Socialistas Democratas da América, né? Essa mulher faz parte de um grupo ativo da ONU. Essa mulher disse o seguinte: a cultura gay e lésbica pode também ser vista como uma força subversiva, capaz de desafiar a natureza hegemônica da ideia de família, acabar com a ideia de família. Isso deve, contudo, ser feito de modo que as pessoas não percebam o que nós estamos fazendo, por oposição à família em si mesma. Vamos fazer devagarinho, vamos acabar com a família tradicional devagarinho e tal, para que não haja resistência oposta. É uma estratégia, né? Bom, é lógico que a militância homossexual encontrou nisso tudo uma fórmula, uma justificação do seu modo de vida, né? Claro, para quem defende, quem milita no movimento homossexual, isso tudo se tornou para eles um prato cheio, né? Agora vejam essa declaração. Em 2010, o Ministério da Saúde publicou a cartilha Diversidades Sexuais, com o objetivo único de inculcar nos adolescentes e jovens a ideologia de gênero. Isso aí eu tirei, esqueci de colocar a citação aí, mas eu tirei de uma palestra de Dom Antônio, bispo do Rio de Janeiro, que é médico. Uma palestra dele. A educação autêntica de um povo reclama uma imparcialidade ideológica. É isso aqui que nós temos que cobrar nas escolas. Escola não é para fazer ideologia. Escola não é para colocar minhoca na cabeça da criança. Escola é para ensinar física, química, matemática, civismo, educação. Não é para colocar minhoca na cabeça da criança. Você não é homem nenhum. Para com isso. Entendeu? Agora, é preciso entender o seguinte, gente: esses ativistas feministas, homossexuais, são ativistas. E o povo é passivo. O povo vai engolindo, vai bebendo. Entende? É preciso que haja uma mobilização contra essas coisas. Bom, negar a biologia e a psicologia é negar a ciência. Duas coisas que a ideologia de gênero nega. Nega a biologia e nega a psicologia. Ora, quantos tratados de psicologia existe aí?
mostrando a diferença entre homem e mulher. Não é só a biologia, também é a psicologia. Mas nada disso vale para essa ideologia. Bom, aqui nós temos a origem de tudo isso. Esse senhor que está aí, né, uma barba considerável, Friedrich Engels, né, era um marxista. Você sabe que o marxismo é uma ideologia que prega o quê? Prega acabar com as classes, né? Portanto, jogar patrões contra empregados, e o movimento feminista transferiu isso para o homem e a mulher. Então, o movimento feminista colocou o seguinte: assim como o mundo está mal, porque existe conflito patrão e empregado, rico e pobre, opressor e oprimido, também na família existe uma guerra. É o homem contra a mulher, o homem que explora a mulher, e os dois exploram os filhos. Então tem que acabar com essas classes na família, de homem, mulher e filho. Quer dizer, o modelo marxista de Engels e Marx e outros foi transferido para a família através do movimento feminista. Aqui eu vou passar muito rápido sobre isso, porque não é o caso. Mas olha o que diz o Engels. Ele diz isso, ó: a primeira opressão de classe coincide com o sexo feminino pelo masculino. Quer dizer, então aquele modelo que eles quiseram criar, o paraíso na Terra, a partir dos anos 1900, mais ou menos, a Revolução Russa de 1917, que causou aquela catástrofe na Rússia, que desabou depois de 70 anos. Diz o livro do comunismo que o comunismo fez 100 milhões de vítimas na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã. É um livro de quase 1.300 páginas. Eu parei de ler porque já estava me dando ânsias. Tanta morte, tanto sangue. Né? Só o Stalin matou 30 milhões de pessoas. Na Crimeia, em outros lugares. Né? Esta filosofia que gerou o marxismo é que está por trás da ideologia de gênero dentro do campo feminista. Entende? Eu não sou especialista nisso, não sou filósofo, eu sou físico, fiz doutorado em física, né? Meu doutorado não é em filosofia. O Paulo aqui, que entende muito mais do que eu, pode aprofundar nisso se alguém tiver interesse, mas a raiz vem de lá. Né? Conversando com o Padre Paulo, pessoas que são filósofos, que entendem. Bom, o objetivo é esse: eliminar a família, fonte da propriedade privada e da opressão. Você sabe que também o movimento marxista é radicalmente contra a propriedade privada, que a igreja sempre recomenda, aprova, né? E também considera a família como um meio de opressão contra a mulher e contra os filhos. Então, o jeito, assim como o modelo social para estabelecer a paz no mundo é o marxismo, o comunismo, eliminando as classes, também um jeito social eliminar a família. Porque na família o homem explora a mulher e ambos exploram os filhos. Então tem que acabar com esse modelo patriarcal de família. É isso que está por trás de toda essa jogada. Não pense que é uma coisa maluquinha que surgiu da cabeça de uma pessoa, só caiu. Não, é um projeto internacional. E que está minado dentro da ONU até as raízes. Não tenho dúvida disso. Tá? Essa dupla aí escreveu um livro, Engels e Marx, né? A origem da família, da propriedade privada e do Estado, 1974, onde eles colocam isso. Dentro da família há uma segunda opressão, a dos filhos pelos pais. Os pais oprimem os filhos. Que Marx e Engels, no Manifesto Comunista, pretendem abolir. E colocaram essa pergunta aqui: vocês nos censuram por querer abolir a criança, né? As crianças por seus próprios pais? Gente, na Rússia, quando venceu a Revolução Bolchevista de 1917, a primeira coisa que eles tentaram foi acabar com a família. Foi. Só que 20 anos depois, o próprio Lenin disse aquela frase: vamos voltar com a família na Rússia, porque a Rússia está virando um bordel. Sentiram o caos que estava gerando na Rússia, né? Bom, então é uma ideologia útil para quem está no poder, quem quer mandar, quem quer colocar um totalitarismo, né, de Estado, para quem tem interesse no pensamento único, né, faça o que eu quero, eu pego cala a boca, tipo Hitler, tipo Stalin, tipo Lenin, tipo esses caras que querem chegar e ser o Messias do mundo, ser dono do mundo, né? É tipo disso, né? E aí deixa a sociedade dócil a qualquer imposição. Se você quebra a família,
Você quebra a estrutura de valores da sociedade. Porque é a família que mantém. Então você faz com que a sociedade fique dócil a qualquer tirano que quer impor a sua ideologia. Tá? Bom, desconstrói a pessoa. Por quê? Você fala com uma criança que não é homem nem mulher, o que essa criança vai pensar? Teve um bispo que perguntou assim, o bispo lá de Campos, Dom Fernando Rifano, será que nós não estamos criando doidinhos? Se a criança não é homem nem mulher, então o que eu sou? Porque a gente se identifica pelo sexo. Entendeu? Então destrói a pessoa, destrói a família, destrói o matrimônio, destrói a maternidade, ou seja, destrói o plano. Fomenta um estilo de vida que incentiva todas as formas de experimentação sexual desde a infância. Então o sexo fica livre desde a infância. Não tem mais homem, não tem mulher, não tem mais nada. Qualquer coisa vale. É um projeto global que tem por objetivo garantir que as crianças percam todos os pontos de referência, tira das crianças o último reduto que permite a identificação, ou seja, a sua identidade sexual. Portanto, é um plano subversivo, até o ponto de minar os fundamentos do direito natural. Não obedece ao direito natural, como a natureza nos fez. Né? Bom, eu vou passar aqui um pouco mais rápido as coisas, porque eu estou mais interessado aqui de mostrar a vocês o seguinte, o que os nossos bispos estão dizendo. Quem quiser ler depois todos esses slides, copia aí, ou eu posso mandar, tá? Esses slides são um pouco longos, porque são outras palestras que eu fiz com mais tempo em outros lugares. Então é um conceito utilitarista do sexo, acaba criando um conceito utilitarista. O sexo é uma coisa visando apenas o prazer, acaba o aspecto punitivo, procriativo, que é a igreja ensina, né? E acaba com o conceito de pai e mãe. Vocês estão vendo que tem lugar, já que numa ficha não aparece mais pai nem mãe, é genitor 1 e genitor 2. Né? Porque você pode ter duas mães, agora pode ter dois pais. Né? Bom, acaba o conceito também de Deus Criador, porque Deus criou o mundo. Esse padre que está aí, eu entrevistei na Escola da Fé, padre Rafael Solano, e ele disse que isso é uma agenda de 8 itens, onde ideologia de gênero é um dos itens dessa agenda para destruir a família. Né? Tudo isso começou em 1885, com o filósofo aflorou em 1995, eu já falei para vocês, né? E ele diz que é um sistema que só pode ser implantado de forma totalitária, pela cultura marxista. Porque, por bem, ninguém aceita. A pessoa conscientizada não aceita. Então, qual é o jeito? Empurrar com ela abaixo por um método, né, de totalitário. Isso aqui é uma coisa interessante. A irmã Lúcia, a vidente de Fátima, ela escreveu uma carta ao cardeal Carlos Caparra, que é um cardeal, se não me engano, de Bolonha, na Itália. Ele está vivo. A irmã Lúcia disse a ele o seguinte, na carta: Deus contra Satanás. A última batalha, o enfrentamento final será sobre a família e sobre a vida. A irmã Lúcia escreveu uma carta para o cardeal Caparra dizendo: o último ataque pesado de Satanás, Nossa Senhora me disse que vai ser contra a família e contra a vida. E não é aborto, eutanásia, manipulação de embriões contra a vida e contra a família, ideologia de gênero, casamento. Está aí, ó. Entendeu? João Paulo II disse na Carta às Famílias, de 1994, João Paulo II disse assim: o mal sabe que não pode vencer Deus. Então ele quer destruir a obra de Deus, a família. Está na Carta às Famílias do Papa João Paulo II. É só conferir lá. Bom, está aí, ó, entrevista do cardeal Carlos Caparra, concedida a La Voce de Padre Pio em março de 2015. Este ano. O cardeal contou isso este ano. Foi publicado, aí, se não me engano, no site Zenit ou o ACI Digital. Bom, o que os nossos bispos têm dito? Aqui eu quero que prestem atenção. Palavras dos bispos e do Papa. Os bispos da Regional Norte 3, que são os de Tocantins e de Goiás, disseram isso. Leiam aí enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Aí praticamente é ler, aí já entende. O importante é notar
fundamental que os bispos estão dizendo: destrói a família natural, a ideologia de gênero. Destrói a família natural. Tá? Os bispos lá de Goiás. O documento de Aparecida, né, quando o Papa Bento XVI esteve aqui, já falava da ideologia de gênero. Olha quanto tempo atrás, olha aí. Entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero. Tá? Segundo a qual pode-se escolher a sua orientação sexual, sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza. Isso tem provocado modificações legais, olha aqui, ó, legais, que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e a identidade da família. Não, os bispos aqui aparecidos, né? O Serão 5, com o Papa Bento, já falaram da ideologia de gênero. Bento XVI colocava tudo isso dentro daquilo que chamava de ditadura do relativismo. Quer dizer, não existe a verdade. Você faz a sua verdade. Quer dizer, é uma loucura. Né? Isso começou também lá, mais recentemente, em 1960 e pouco, naquela revolução dos hippies lá da França, né? Onde eles escreviam nos muros de Paris: é proibido proibir. Ah, é? Eu queria estar lá. É, então fique quietinho, eu vou roubar sua bolsa e todo o seu dinheiro, você vai ficar quietinho, que é proibido proibir. E se você reclamar, eu vou dar um tiro na sua testa e você vai ficar quietinho, porque é proibido proibir. Quer dizer, é uma loucura sem precedente. Mas virou uma filosofia hippie. Né? Paz e amor, bicho. Não faça, os mais velhos lembram disso. Não faça guerra, faça amor, bicho. Só que esse amor aí é o amor livre, é o sexo livre. Com maconha, com cocaína e companhia limitada, entendeu? Isso está envolvido nessa coisa. É algo que foi plantado também, não é simplesmente uma revolução jovem, não. Bento XVI diz que é tudo niilismo. Niilismo quer dizer, você nega tudo, não existe a verdade, nihil, né? Nada. A natureza se torna sem sentido, o homem vira Deus, o homem ocupa o lugar de Deus e molda a realidade e a verdade a seu gosto. É aquele rei francês lá, o rei Sol lá francês, Luís, né? L'État c'est noir, o Estado sou eu sou Deus, eu mando. É o que o homem hoje está fazendo, diz o Papa Bento XVI. Ele continua colocando uma coisa que é muito interessante, Bento XVI. Ele diz assim: todo mundo se preocupa com ecologia hoje. Não pode quebrar um ovo de tartaruga que você vai preso. Não pode derrubar uma árvore que você é punido pelo IBAMA. Ah, mas fazer um homem virar mulher pode. Quer dizer, a ecologia humana não tem problema. Só vale a ecologia para a galinha, para a árvore, para a pedra. Agora, a ecologia humana, e o Papa pega nisso, na Laudato Si. Na última encíclica, o Papa Francisco fala nisso. Ó. Então, a manipulação da natureza, que hoje deploramos relativamente ao meio, torna-se aqui escolha básica do homem a respeito de si mesmo. Então, o homem precisa respeitar a natureza. Né? Se não há homem e mulher, como um dado da criação, então deixa de existir também a família. Bento XVI, como realidade pré-estabelecida pela criação. Tá? Agora, o Papa Francisco. O Papa Francisco, vocês sabem, ele fala mais fácil que os outros papas, né? Ele não lê, não, ele vai de improviso mesmo, né? Olha o que ele disse aqui, ó, este ano, ó, no discurso aos bispos porto-riquenhos, 2015. Falou da beleza do matrimônio com a complementaridade homem e mulher, coroação da criação de Deus, que é desafiada pela ideologia de gênero. Desafiada pela ideologia do Papa Francisco. Tá? Disse mais, ó, ele ainda. Existem colonizações ideológicas, tá? Que procuram destruir a família. Tá? Não nascem do sonho, da oração, da missão que Deus nos dá. Vem de fora. Por isso eu digo que são colonizações, vem de fora. Como a ideologia de gênero. Né? Erro da mente humana. Eles chamam de erro da mente humana. Tá? Ainda na audiência do dia 15 de abril agora, 2015, olha o que ele diz. Repare que está entre aspas, tá? São citações dele. A ideologia de gênero não é uma expressão de frustração e resignação que viva apagar a diferença sexual porque não sabe mais lidar com ela.
Será que o homem está querendo acabar com o sexo, porque não sabe mais lidar com o sexo? Será que não é isso? Reflexão do Papa, né? A remoção da diferença é o problema, não a solução. Quer dizer, você tirar a diferença não é a solução, é o problema. Aos bispos de Porto Rico, na visita de Líbia, lá no Vaticano, ele explicou que as diferenças entre homem e mulher não são contraposições do subordinado, mas para comunhão e geração, sempre a imagem e semelhança de Deus. Né? O Papa Francisco tem falado pesado sobre isso. E ele comparou tudo isso à máquina de propaganda nazista. Falou no discurso dele em Nápoles. Isso que os feministas estão fazendo de ideologia de gênero é comparável com a máquina de propaganda do seu Goebbels, né? No nazismo. Né? Aquela história, mente, que sempre fica um pouco de verdade na cabeça das pessoas. Né? Era o lema do Goebbels. Né? Bom, olha o que o Papa disse. Francisco, existem heróis modernos que destroem, que tramam projetos de morte, que desfiguram a face do homem e da mulher, destruindo a criação. Está no discurso dele, na visita que ele fez em Nápoles esse ano. Ele ainda, a ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Eliminar a diferença de sexo é um passo para trás na sociedade. E fica claro que quando se nega a Deus e a origem, né, do homem e da mulher, a dignidade humana também desaparece. Quer dizer, então, gente, é uma quantidade enorme de produção. Aqui na última encíclica dele, ele fala da ecologia humana, né? Ecologia da vida cotidiana. Ele fala a aceitação do próprio corpo, como homem, como mulher, como dom de Deus, é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai. Tá certo? Como casa comum. Já uma lógica de domínio sobre o próprio corpo, eu querer dominar meu corpo, querer, sei lá, mudar, se torna uma lógica, às vezes, sutil de domínio sobre a criação. Nós queremos dominar a criação, que é obra de Deus. Opa, peraí. Né? Aprender a acolher o próprio corpo, diz o Papa, cuidar dele, respeitar o seu significado, é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Né? A encíclica do Papa não foi só sobre ecologia de vegetais e animais, não, foi sobre ecologia humana também. Quem leu sabe disso, né? E também apreciar o próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade é necessário para se reconhecer no encontro com o outro diferente. Se eu não me reconheço como homem, não consigo entender o outro como a outra como mulher. Né? Desta forma, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra obra do Deus Criador, enriquecer uns aos outros. Não é sadia uma atitude que pretenda apagar a diferença sexual, por não saber lidar com ela. Laudato Si, número 155. É bom guardar esse número. Papa Pax na ideologia de gênero, no 155 tem encíclica dele. Tem gente achando que esse Papa é mole, vai provar tudo, não vai provar nada. Para ficar sossegado. Nunca na história da igreja um Papa revogou o ensinamento doutrinário no Papa anterior. Nunca um concílio da igreja revogou o ensinamento do concílio anterior. O Papa está fazendo uma certa revolução, não sei, pastoral. Mas não é o que estão pensando. A CNBB se pronunciou. Uma carta longa, eu tirei esse pedacinho aí. Com a ideologia de gênero, deixou de ser válido aquilo que se lê na narração da criação. Ele os criou, homem e mulher. Apaga a criação. Né? E aí a CNBB também pronunciou, dizendo a introdução das ideologias na prática pedagógica das escolas dará consequências desastrosas para a vida das crianças e das famílias. O mais grave é que se quer introduzir essa proposta de forma silenciosa nos planos municipais de educação, na calada da noite. Reúne lá 10, 15 vereadores e pumba, aprova. Se o povo não grita, na calada da noite aprova. Sem que os maiores interessados, que são os pais e educadores, tenham sido chamados para discutir o assunto. Ok? Então, é isso que acontece. Bom, o catecismo da igreja, que diz sobre tudo isso?
Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda. A especificidade e a complementaridade. É o parágrafo 2333 do Catecismo. Tá? Bom, vamos rodar mais rapidamente aqui. Dom Fernando Rifão, bispo de Campos, esse bispo escreveu várias matérias, e entre outras coisas ele diz o seguinte: a identidade de gênero rompe a perfeita unidade entre a alma e o corpo. Achei interessante isso. Ele coloca o seguinte, o corpo tendo um sexo e a alma outro. Então você rompe, divide a pessoa no meio. O corpo é masculino, a cabeça, a alma é feminina. Então, como é que vai ficar? A harmonia humana é desfeita. Olha o que ele pergunta: não se estará assim fabricando desequilibrados mentais? É um prato cheio para os psicólogos estudarem. Eu acho que dá uma tese de doutorado na psicologia, essa pergunta do bispo. Ele continua dizendo: na verdade, os que adotam o termo gênero não estão querendo combater a discriminação, contra homossexuais, mas sim desconstruir a família, o matrimônio e a maternidade. Repare que essas três palavras se repetem, gente: família, casamento, maternidade e matrimônio. E deste modo fomenta um estilo de vida que incentiva todas as formas de experimentação sexual desde a mais tenra idade. Se os sexos são destinados a desaparecer, desaparecem também todas as proibições sexuais, como a do incesto e da pedofilia. Gente, os movimentos feministas aprovam a pedofilia, só que por enquanto está debaixo do pano, porque pode mostrar ainda que assusta. Aprova incesto, aprova pedofilia, porque acaba com o sexo entre homem e mulher. Então, não tem mais problema de sexo de adulto com criança, pai com filho, incesto, não tem mais. É um bispo falando, gente, tá? Eu tenho muito cuidado de não colocar aqui palavras minhas. Nas diversas espécies, o sexo se caracteriza por três normas: dualidade, complementaridade e fecundidade. E a ideologia de gênero acaba com essas três coisas, tá? Para hoje já há uma falta de identidade de muitos dos jovens a respeito da sexualidade. Está virando moda em alguns lugares, a menina virar homossexual. Já pensou agora? Se ensina para criança que não tem sexo? Ah, meu Deus, é que não cai por aí, vai para cá, vai para o breque, de vez. Bispos de Tocantins, um outro pronunciamento deles, já coloquei um, não vou repetir aqui, porque já falei desse aqui, quero colocar, olha uma coisa interessante, que aqui quero colocar só o finalzinho que esses bispos dizem. Eles dizem assim: se for aprovado, sendo obrigatório por lei, os pais que se opuserem poderão ser criminalizados por isso. Os bispos do Regional do Nordeste falando. Aí ele diz o seguinte, olha aqui: como podemos ter certeza de que tudo isso de fato acontecerá? Eles perguntam. Porque exatamente isso já está acontecendo em países da América e da Europa, onde, como na Alemanha, já há pais que são detidos, presos, porque seus filhos se recusam a assistir aula de ideologia de gênero. Se está acontecendo lá, será que não pode querer impor isso aqui? É aquele velho ditado que diz, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, bota a sua de molho. Aqui fica no slide que saiu aqui da ordem. Depois Aqui é o seguinte: esse pronunciamento aqui é do bispo de Curitiba. Esse pronunciamento saiu da ordem aqui, não sei porquê, mas eu vou aproveitar porque ele é muito importante. O bispo de Curitiba pediu para os católicos irem atrás dos vereadores. Convidamos os senhores a convocar os familiares, paroquianos, os amigos e demais conhecidos a encaminhar um e-mail, cartas parlamentares municipais, e ele listou os endereços na carta dele. Estava na internet. Em ato de pressão para que essa ideologia de gênero seja barrada nesta Casa Legislativa, Curitiba. E para isso contamos com a sua ajuda. Infelizmente esse slide saiu de ordem. Mas tudo bem, pelo menos fica aí. Bom, aqui é o pronunciamento de uma série de bispos, que eu já coloquei. Eu quero só enfatizar aqui. A carta do bispo de Curitiba é essa aqui. É Dom José Peruzzi, de Curitiba. Ele coloca o seguinte:
Aquilo que eu coloquei lá vem depois disso, tá? Inverteu a ordem sem querer. Como Igreja Católica, não podemos nos calar. Isso é que eu acho muito importante, gente. Chega de perder de 7-1 para esse povo, tá? Como Igreja Católica, não podemos nos calar. É por isso que convocamos todos os fiéis católicos de Curitiba e região a pressionar nosso legislativo municipal a reformular a proposta do Plano Municipal de Educação a fim de barrar essa ideologia que afronta os princípios da família, a identidade biológica e até mesmo a ordem filosófica da nossa sociedade. Quer dizer, o bispo pedindo, abertamente, rasgado, o povo sair da rua. Bom, para terminar, um resumo. O que aconteceria se uma ideologia dessa é aprovada? Como é que nós podemos ter pela frente? Primeiro, a vitória significaria o quê? A permissão de toda a perversão sexual, incluindo incesto e pedofilia. É questão de tempo. A incriminação de qualquer oposição ao homossexualismo como crime de homofobia. Se você abrir a boca, você pode ser taxado de homofóbico e ser punido. Terceiro, a perda do controle dos pais sobre a educação dos filhos. Aqui é um negócio perigosíssimo. Tudo que o Estado totalitário quer é arrancar o filho da família e ser educado pelo Estado. Aí o Estado impõe a ideologia que ele quer. Por isso que quer colocar na escola uma ideologia dessa, e o pai é obrigado a engolir. Aí não é mais o pai e a mãe que vai educar o filho, é o Estado. É tipo do regime totalitário fazer isso. Cuba fez, Rússia fez, a China fez, o Laos, Camboja, Vietnã, tudo fizeram. Né? A extinção do casamento da família cristã, evidentemente. E a transformação da sociedade em uma massa informe, apta a ser dominada por regime totalitário. Bom, esse é um resumo que eu preparei, lendo tudo que saiu aí na internet, lendo o livro do Jorge Scala e mais alguma coisa. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Não sei se alguém quer aqui acrescentar alguma coisa. Pode vir à vontade. O meu e-mail é prof de professor Felipe Aquino @gmail.com. Prof mental, prof, aparecer 2 F's aí, né? Prof Felipe Aquino @gmail.com. Para aquelas pessoas que não têm caneta, vai estar disponível no site da Catedral para descarregar o artigo dos slides da apresentação do professor. Tá bom? Que não tem pendrive, que não tem... Dona Angela. Paulo, uma das pessoas que estuda esse apoiado, então, acrescente o que você achar que de repente falou. Bom, não sei o que mais acrescentar depois, né, com todo esse conteúdo, mas só observações a partir do que o Felipe falou. Nós estamos num processo de progresso do retrocesso. Há um retorno ao passado bárbaro da humanidade, também manifestado por essa questão. Só que agora há pretensa fundamentação de princípio. Antes era de fato. Agora quer ser de fato e de princípio. Então, o caso do corpo e alma é um retrocesso ao platonismo. O Platão usa avessas. Né? O homem, o ser humano, é sua alma. O corpo é uma prisão da alma. Então, alguns apresentam esta visão como se fosse um progresso. Para quem não conhece a história, para quem não conhece a antropologia filosófica lá de trás, né? Pensa que é um progresso, é um retrocesso. Isso mais do lado da razão. Do lado da fé também, eu acredito que já fiz assim. Nós estamos numa batalha espiritual. Não é só uma batalha intelectual, política, econômica, política, ideológica. Se torna a carta, né, evidente. Estamos numa batalha espiritual. Por isso, além do estudo, da reunião como esta, Padre Felipe está de parabéns pela convocação, né, de todos os paroquianos aqui. Temos que ter também um investimento espiritual. Oração, frente ao Santíssimo, na missa, em casa, para que fé e razão se somem, não é, Felipe? É uma batalha espiritual, não só de intelectual e de conscientização. E temos estratégias, como
já foi citado também, São Paulo, a estratégia que foi usada para chegar aos vereadores, no caso do município de São Paulo, para que a ideologia de gênero não fosse imposta lá pela educação. Quais estratégias? As paróquias, as dioceses, não sei, os estrategistas que podem formular caminhos para se opor. 2, e concluo, 2 ou 3. As novelas, mais uma menos outra, são caminhos tremendos, ou meios tremendos, meio de comunicação em geral, mas particularmente novelas, para trazer a ideologia de gênero. Nós temos o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder econômico. Temos um quinto poder que a gente esquece de usar, que é o controle remoto. Nós conseguimos tirar qualquer novela do ar, se nós não tiver audiência. É paradoxal, é triste, né? Pessoas cristãs, católicos, que ficam lá dando audiência a esse tipo de conteúdo. Se não tem audiência, não tem patrocinador, não tem qualquer programa, né, da TV comercial. Então seria uma estratégia pensar, combinar estudo, oração e ação. Ok, alguém quer colocar alguma coisa? Gostaria de perguntar, não sei se alguém aqui tem conhecimento, está acompanhando esta situação e a votação na Câmara de Lorena, porque algumas informações a gente tem, poucas informações da Câmara sobre esta lei aí, e, por outro lado, eu não sei qual a manifestação que se deve ter aqui, especificamente em Lorena. Bom, pelo que eu fui informado, já houve uma moção de repúdio aprovada por unanimidade pelos vereadores contra a ideologia de gênero. Isso. Pode? Foi feito. Pelo vereador Gabriel. Foi feita pelo vereador Gabriel. Fale no microfone, que aí as pessoas todas ouvem. Se eu não estou enganado, é que Lorena a coisa está decidida. Eu seguro. Foi aprovado sim pelo vereador Galão Aquino, eu estava lá presente, foi feito por unanimidade, ele fica assustado. Eu queria saber se tem algum vereador aqui, eu não estou vendo, acho que não, né? Não tem. Por que eu fiz essa pergunta? Porque ontem eu estava na Câmara, sessão de Câmara, e está em ata da sessão o convite. Para vir até aqui. Tá? Para vir aqui. Então está em ata, na sessão eles gostaram, tal, falaram que estariam alguns presentes, tal, não vieram. Parece que vai haver sim uma votação. Tá? Agora, o importante é o seguinte, eles são nossos representantes. Agora, representar quem? Então é fácil. Lá está a Câmara Municipal, o telefone, os e-mails, e passar um e-mail. Olha, eu gostaria que você votasse contra. Comunicasse, ligasse. É isso. Ligasse para o seu vereador. Isso, lembrar quem você votou, porque ele é o nosso representante, ele não pode ter autonomia. Entendeu? Obrigado. Então, isso que você falou é muito importante. Hoje, um veículo poderosíssimo, vocês estão vendo, é a internet. A internet é que está fazendo todo esse movimento do Brasil hoje aí, social, político, econômico. Então, nós temos que fazer também de uma ação religiosa. O bispo de Curitiba, na carta dele, colocou os e-mails de todos os vereadores de Curitiba. E pediu que todo mundo escrevesse para os vereadores. É isso que nós temos que fazer. E não é só a nível municipal, tem que fazer a nível estadual e a nível federal. A gente tem que ter no computador, gravado no computador, a gente tem que ter gravado os e-mails de todos os deputados e todos os senadores. E é fácil você mandar um e-mail, não gasta nada, e é online. Ô Luiz, fala no microfone. Não seria conveniente, já o Corec passou, acabou de falar aqui, colocar para a gente, ou ao próprio site da Catedral, o endereço eletrônico dos vereadores, para que a gente faça isso, fica muito mais fácil também. Eu acho que é só entrar no site da Câmara, tem tudo isso. E não foi votado ainda na Câmara de Lorena. Não. Bom, aí seria interessante acompanhar isso lá na Câmara, que não é aqui que a gente vai resolver isso agora. Pode vir aqui você, por favor.
O Padre Bruno, até que hora a gente pode ir aí? O meu é mais uma dúvida. Antes de fazer alguma coisa na Câmara, eu acho que a gente teria que mudar primeiro dentro da casa da gente. Eu fui convidada pelo senhor no seminário lá em São Judas. Eu achei que eu ia chegar aqui e achar isso aqui lotado de jovens. Como se pode ver, são mais pessoas de idades. Eu sou mãe, tenho 3 crianças, estou sofrendo isso com as crianças em casa e na escola. Primeira atitude, meu marido teve em casa de cortar a televisão. Tiramos a antena, não tenho mais antena na minha casa. Minhas filhas assistem só aquilo que desenho, é filme que a gente compra. Mas infelizmente não é só em novela, é em filme, em música, tudo trabalha a sexualidade. É normal, até você leva uma criança hoje, uma menina igual a minha de 10, 11 anos, numa ginecologista, uma médica. A médica está ali preparada para ensinar ela que ela tem que se tocar, que ela tem que se conhecer. E aí vem o fato, né? Eu tenho uma pequena, mais ou menos uma adolescente. Eu ensino que o Papai do Céu criou o homem e a mulher. Mas eu tenho um caso na família de uma lésbica. Aí ela vira para mim, a pequenininha, e fala: "Mãe, mas ela é o quê? Ela é homem ou ela é mulher?" Dentro da família tem esse preconceito, ninguém tem coragem de abordar o assunto, ninguém fala nada sobre... E a gente, como pai e mãe, às vezes fica muitas vezes sem palavras, sem saber o que falar. A minha menina está na escola, tem 11 anos. É normal ela já falar em casa, citar: "Ah, fulano é viadinho. Fulano é sapatão." Mas com 11 anos, e infelizmente, hoje com uma criança de 11 anos, você consegue identificar aquela menina que, infelizmente, ela já está desviando, e o menino também. E a escola, nenhuma escola, minha menina estuda em escola particular, a vida inteira. Então, a primeira escola que ela estava era Santa Teresa. Eu tirei, mudei para o Objetivo. Me decepcionei. Voltei para Santa Teresa. Mas não adianta. Qualquer uma é a mesma coisa. Eu acho que todo mundo já entendeu. A escola não... Eu queria saber, assim, de maneiras práticas. Eu acho que de maneira prática é o pai e a mãe em casa. A única censura que sobrou hoje no Brasil é o pai e a mãe em casa. Acompanhar a escola do seu filho, o que o seu filho está escutando, olhar a cartilha que ele está recebendo, entrar com o processo como procurador, o procurador aqui. Não é um processo, é um processo extrajudicial. Você não vai entrar na justiça, você vai mandar para o colégio. Olha, se acontecer isso aqui, se eu não for atendido nisso aqui, eu vou entrar na justiça. Quer dizer, os pais têm que começar a aprender a se movimentar. Isso que ela falou é tudo verdade. Entendeu? Agora, os pais têm que conversar com as crianças rasgadas. E olha, a família cristã tem que pegar lá o catecismo, tem que ensinar para a criança. Deus fez o homem, fez a mulher. Entendeu? É contra a vontade de Deus, é contra a... Aí é catequese. É catequese. E acompanhar o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo nas novelas. Não tem outra saída, gente. É uma resistência que tem que ser familiar. Eu vejo assim. Vem aqui. Se for aprovada essa lei, vai ser numa escola, em todas as escolas. Todas as escolas particulares, porque quem dita o currículo é o governo. O currículo da escola é o governo, você tem que seguir. Senão a sua escola não é aprovada a funcionar. Entendeu? Você viu que os bichos colocaram ali? O PCTB colocou. Se aprovar, as escolas têm que obedecer. Nos Estados Unidos, está uma guerra danada, né? Com aquelas organizações da igreja de caridade que estão sendo obrigadas, que trabalham com adoção de crianças, estão sendo obrigadas a entregar crianças a serem adotadas por homossexuais. E a igreja não quer. O que está acontecendo? Essas organizações da escola estão sendo fechadas. Porque é lei, tem que atender. Então, para não atender, tem que fechar. No Congresso foi reprovado. Tem uma coisa que um jurista tem dito é o seguinte:
uma cidade, um estado, onde aprovar a ideologia de gênero no plano municipal ou estadual, há subsídios para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque, segundo, eu não sou jurista, não sou advogado, segundo alguns deles, é inconstitucional. Então pode ser derrubado, né, no Supremo Tribunal Federal. Vocês encontram no YouTube um vídeo, dura 1h30 mais ou menos, feito nos Estados Unidos. Se chama Agenda. Agenda é o nome do vídeo. É só colocar no Google lá, você encontra Agenda. Que pega a ideologia de gênero e outras questões nos Estados Unidos e vem historicamente até Obama. Obama que está no tópico ali, no topo da pirâmide, né, a serviço não só da ideologia de gênero. Um vídeo muito bem feito, né, e, hein? Tem um livro sobre o primeiro-ministro britânico, o ex-ministro e o Obama. É a religião universal. Nova ordem mundial, tem diversas implicações, desdobramentos tremendos, né? Que isso aí faz parte desse contexto. Mas uma curiosidade bibliográfica, Marx diz que Marx foi o primeiro a violentar o direito do trabalhador, porque teve caso com a empregada doméstica dele, sabe disso? Marx. 2. Engels e Marx faziam a dupla, que o Felipe citou ali. Engels, né, tinha financiamento, financiava o Marx, às vezes perdeu a sua casa, não pagava aluguel, acabou com a economia da família dele, etc. Essas pessoas são colocadas como ícones, como exemplos, né, de líderes. Vai ver a vida particular dele, a biografia dele, você vê como uma contradição tremenda, na maioria das vezes, entre o que escreveram, falaram e a vida pessoal. Eu queria colocar uma última coisa que ela colocou aqui, a falta de participação. Quem estiver cheio de jovens, para mim não é surpresa. Se você fala que vai ter cura e libertação, sai gente pela janela. Mas se você fala que vai ter formação, se for reavivamento, explode. Se for aprofundamento, eu estou até surpreso de ver tanta gente que vem aqui, para ser sincero. Eu estou satisfeitíssimo de ver. Agora, isso é um trabalho que nós temos que fazer. O que acontece? É um fato histórico. Quando eu era menino, 95% do povo era católico. Mais velho confirma isso. Então nós não tínhamos inimigo, nem adversário. Então o que a igreja falava era lei. No Supremo Tribunal Federal, no Parlamento, era lei. Não tinha nem aborto, nem divórcio, não tinha aprovado. Mas só que acontece agora, nós estamos ficando bem na minoria. Agora nós temos que aprender a nos mobilizar. A gente não aprendeu a se mobilizar. As minorias aprendem a mobilizar, porque para elas são de sobrevivência. Então os homossexuais põem 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Os evangélicos põem 2 milhões. Por que nós não pomos? Porque nós nos acostumamos a ser maioria. Só que agora o disco está virando. Entendeu? Agora nós temos que começar a aprender a ir para a rua, aprender a chamar os jovens, aprender a conversar com os jovens, entende? Mostrar o perigo das coisas. E tem muita gente boa trabalhando, gente. Eu trabalho com o pessoal da Universidade Renovada, nas universidades. Tem muita gente boa. É que o bem não faz barulho, né? E o mal faz um barulho danado. Boa noite, meu nome é Jean, sou professor do Colégio Objetivo. E sou da comunidade Canção Nova também. Eu queria só partilhar um pouquinho que, inclusive, é uma complexidade na educação, essa ideologia de gênero, porque a escola pode ser multada, processada. Nós temos que receber orientações para ter muito cuidado com o que nós falamos em sala de aula, né? Devido às leis daí. Mas eu queria citar um texto de 1987 de um ativista gay, né, muito famoso, americano, sobrenome Swift, eu não lembro o primeiro nome dele, chama-se O Gay Revolucionário. Anote esse texto, chama-se O Gay Revolucionário. Ele foi publicado em 1987 numa revista gay americana, e que ele descreve exatamente, em 1987, exatamente a realidade que nós estamos vivendo. Citando ipsis literis alguns trechos, né? Nós vamos fazer leis em que a homossexualidade será aprovada. Nós faremos livros,
filmes e peças teatrais que mostram um homem amando outro homem. Nós iremos, mulheres, tirar os seus homens de vocês, porque nós conhecemos a psicologia dos homens, a psicologia masculina. Ninguém melhor do que um homem para entender a psicologia de um homem. Então ele é altamente assim, audacioso, digamos, né? E esse texto ele é assim importantíssimo, eu acho, nessa colocação toda do que nós estamos vivendo. Entende? Então é só uma sugestão. O gay revolucionário, chama-se. Bem, gente, eu acho que já deu para a gente entender o que é básico, né? Eu queria só terminar dizendo o seguinte: ninguém vai destruir a família, porque a família é uma obra de Deus. O que é de Deus, ninguém destrói. Na Rússia tentaram destruir a família, e a família hoje está mais forte do que nunca na Rússia. Não consegue. Agora, Jesus prometeu que a gente nunca seria vencido, né? As portas do inferno nunca prevaleceram, mas Jesus não prometeu que a gente não ia sofrer. Entendeu? Ele prometeu que a gente não ia ser vencido. A igreja nunca seria vencida, mas não prometeu que a gente não ia carregar a cruz. Então a gente tem que carregar essa cruz aí até o fim. Eu vou pedir ao Padre Rivelino, que é o patrocinador desse evento, para vir dar bênção aqui, né? E fazer uma oração conclusiva para a gente, Padre. Salve, Rainha. Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Saudai-nos em Cristo Jesus. TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.